O Evangelho de Lucas é um evangelho muito especial. Lucas, que não era da Palestina, que não era judeu, que era um grego que provavelmente nunca pisou na Palestina, que conhecia muito pouco sobre o judaísmo e os seus elementos, escreve o seu relato de uma maneira subversiva, de uma maneira a inverter as ordens da sociedade daquela época, a colocar no centro do seu evangelho pessoas que são consideradas periféricas, como as mulheres, como as crianças, como os estrangeiros, como pessoas com deficiência e tantos outros relatos que Lucas nos apresenta. Lucas era um gentio convertido a Jesus, que percebe o valor da salvação pela graça. O texto de Lucas que eu queria chamar a atenção com vocês nessa oportunidade está no capítulo 16, principalmente os versículos 29 e 31, onde o autor tem uma frase que é muito interessante. Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Esse termo é muito legal, muito legal. Está presente na parábola do rico e de Lázaro, de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 a 31. Aliás, o único evangelho que conta essa parábola é Lucas. E, aliás, não sei se você percebeu, mas é muito comum nos relatos dos evangelhos a gente saber o nome de pessoas importantes para a sociedade. Jairo, né? E vários outros nomes que aparecem ao longo dos relatos, embora, por outro lado, as pessoas como os mendigos, os necessitados, as mulheres, não se fala o nome desses personagens. Isso porque, para a sociedade daquela época, só pessoas importantes devem ter o nome conhecido. Quem não é importante não interessa falar do nome dessa pessoa. A construção dessa parábola em Lucas é subversiva, porque ele omite o nome do rico e dá nome ao mendigo, que é Lázaro. E essa parábola ela é muito interessante porque diz que Lázaro passava muitos problemas, ia todo dia na porta da mansão do rico e mal tinha migalhas para comer porque o rico era absolutamente insensível a ele. Um dia os dois morrem, os dois vão parar na eternidade. E é claro que esse texto não tem elementos suficientes para a gente dizer como é a vida pós-morte. Só há motivo para dizer que havia uma separação entre ambos, entre o rico, entre Lázaro, e ambos se viam. E mesmo depois de morto, o rico continua tendo uma visão viciada sobre as relações humanas. Ele quer em todo o tempo que o mendigo, que Lázaro, lhe sirva. Ele vê o mendigo em todo o tempo como um objeto, como muitos ricos e poderosos, inclusive poderosos religiosos, inclusive poderosos eclesiásticos, mas não só, têm visto os pobres como objetos, como pessoas que estão ao seu serviço e ao serviço de tudo que eles querem. E esse homem via Lázaro dessa maneira, segundo o relato, mesmo depois da sua morte. Ele quer que Lázaro refresque a sua língua e ele quer que Lázaro vá até os seus irmãos, que são como ele, falar do que aconteceu com ele para que não tenham o mesmo fim que ele teve. E é diante desse pedido que Abraão fala com o rico. Eles, os seus irmãos, têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O que ele está se referindo quando diz Moisés e os profetas? Está se referindo às Escrituras, porque as Escrituras do Antigo Testamento, que era a escritura que a igreja primitiva tinha à sua disposição, ela se resumia entre Moisés e os profetas. Quando aparece na Transfiguração Moisés e Elias, é um símbolo da lei e dos profetas que está dando o aval para o ministério de Jesus e para a caminhada cristã a partir daquele momento em diante. Moisés e os profetas é um símbolo do Antigo Testamento, das Escrituras judaicas. Moisés é a lei, o Pentateuco.
Os profetas são os textos posteriores ao Pentateuco do Antigo Testamento. E quando Abraão dá essa resposta, ele diz, olha, eles têm as Escrituras e as Escrituras que eles devem ouvir para não virem para um lugar como esse. Porque as Escrituras dizem tudo o que eles precisam saber. As Escrituras são baseadas na misericórdia e na graça de Deus. As Escrituras têm o objetivo de nos conduzir até Deus e o seu propósito, mas eles provavelmente ignoraram os valores e os princípios da Escritura durante toda a sua vida. Ignoraram os princípios de justiça social, de cuidado aos mais frágeis, de cuidado aos menos favorecidos, de exercer a justiça distribuindo parte do que tem para com aqueles que nada têm ou têm muito pouco, e eles ignoraram todo esse processo. E aí o rico fala com Abraão, não, mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles vão ouvir. E Abraão mais uma vez diz, eles têm Moisés e os profetas, que os ouça. Se não ouvirem, não é um morto que sai dentre os mortos que os convencerão. Nós devemos saber que se as Escrituras não for suficiente, nenhum milagre será suficiente para fazer de nós cristãos e cristãs. Se as Escrituras, se o Evangelho não for suficiente, nenhuma suposta manifestação sobrenatural que a gente vir e viver será suficiente a nos fazer seres humanos melhores. Tem muitas pessoas que falam que vivem milagres, que vão em cultos cheios do poder, cultos que mortos levantam, que doentes são curados, que milagres acontecem. Mas isso não é garantia de que serão cristãos mais maduros, porque ficam a vida inteira dependendo dessa muleta espiritual. Isso não é garantia de que são pessoas de fato envolvidas com a proposta de Jesus, que é a vivência diária e não apenas a vivência do espetacular, e não apenas a vivência do sobrenatural. Jesus não nos faz uma proposta sobrenatural, Jesus nos faz uma proposta cotidiana do dia a dia. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga, e conviva comigo, e ande comigo, e caminhe comigo no dia a dia. E tenha os princípios de Jesus aplicados ao seu dia a dia, e não apenas em cultos espetaculosos, e não apenas em ofertas de milagres, de sobrenaturalidade, porque se o Evangelho não for suficiente para nos convencer a sermos cristãos, cristãs e melhores seres humanos, nada será suficiente. Nenhum espetáculo, nenhum show, nenhum instrumento musical, nenhum milagre, nenhuma ressurreição dentre os mortos será suficiente para fazer de nós pessoas mais cristãs e, acima de tudo, pessoas mais humanas. Porque Jesus nos chamou para sermos humanos, para nos humanizarmos cada vez mais e humanizarmos as relações com as outras pessoas. Esse é o propósito do Evangelho, esse é o propósito daquilo que Jesus nos propôs como seres humanos. E acredite, se o Evangelho não desperta em nós fascínio, se o Evangelho não desperta a nossa consciência e não é para nós um convite a nos abrirmos diante da graça de Jesus, diante de Deus, diante do próximo, diante da vida e da sua beleza feita por Deus, nada mais será suficiente. Hoje, muitos líderes e igrejas estão apostando em shows, em iluminações, em sons, em cultos sobrenaturais, em campanhas, em milagres. E nós nunca vimos na história da igreja brasileira uma igreja tão problemática, tão vazia, tão crítica no sentido ético como a da nossa geração. Porque se o Evangelho não nos seduzir, nada mais será suficiente. Se o Evangelho não nos convencer, nenhum espetáculo fará a diferença.
Pode fazer naquele momento em que a pessoa está anestesiada, mas logo depois virá um novo dia, virá a caminhada de fato, concreta, real. Se o evangelho não estiver ali, nada fará sentido. Muitas igrejas têm apostado nas overdoses de eventos e espetáculos que duram apenas enquanto duram, porque no dia seguinte não tem evangelho, no dia seguinte não sobra conteúdo, no dia seguinte não sobra nada, porque a injeção já passou o efeito. E se o evangelho não estiver presente, nada será capaz de nos conduzir. Se o evangelho não nos convencer, nem que um morto ressuscite dentre os mortos, nos fará seres humanos melhores. Nem um milagre, por mais sobrenatural que pareça ser, fará de nós cristãos mais éticos, mais humanizados, mais incluídos na vida real das pessoas. Nós temos os evangelhos e as epístolas, e é a elas que nós devemos ouvir, e é o evangelho que deve conduzir a nossa vida diária, não apenas litúrgica. Que Deus nos abençoe e que o evangelho seja central na nossa vida e na nossa existência.